Olá, esse é o Plano B, o seu podcast, e o meu nome é Jorge Carvalho. Eu sou jornalista, aluno aqui do curso O Profissional e a Inovação. E eu tenho a honra de ter aqui hoje como meu convidado Marcelo Chamusca, diretor da Escola Baiana de Comunicação e coordenador geral do curso O Profissional e a Inovação. Marcelo, muito obrigado. Eu quero agradecer demais você ter aceitado o nosso convite. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse curso que faz parte do programa Jornalista do Futuro, que é uma parceria do Sinjorba, da Escola Baiana de Comunicação e da Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. A CETRI, isso. Que faz parte do curso, que faz parte do projeto Qualifica Bahia, não é isso? Explica pra gente como é o curso, como surgiu a ideia. Muito bem. Na realidade, o que é que acontece? O Sinjorba pensou em um programa de qualificação profissional, né, para os jornalistas profissionais da Bahia, né, jornalistas ligados ao sindicato, né, jornalistas registrados. E a ideia desse programa é um programa amplo, né, que a gente só está começando, na realidade estamos no primeiro momento em que estamos executando um curso só em 7 turmas diferentes, 2 em Salvador e mais 5 no interior do estado. Em vários lugares, Ilhéus, Vitória da Conquista, Ilhéus e Itabuna, né, porque a gente pega ali as duas, porque acontece na UESC, a turma lá de Ilhéus e Itabuna acontece na UESC, que fica exatamente entre uma cidade e outra, né, mas terá em Vitória da Conquista, terá em Barreiras, terá em Teixeira de Freitas e também em Feira de Santana. São 6 territórios de identidade da Bahia, né, em que esse programa vai estar presente. A ideia do programa é do Sinjorba, é uma proposta, na realidade, do Sinjorba da criação de uma cadeia produtiva para o programa Qualifica Bahia, que é um programa governamental, né, que já vem sendo tocado pelo governo do estado há algum tempo, mas não havia essa cadeia produtiva de comunicação e inovação. Então o Sinjorba propõe essa cadeia com 12 cursos diferentes, esse que a gente está executando e mais 11 que vem pela frente, né? Então o programa Qualifica Bahia terminou abrindo essa cadeia produtiva, né? E o programa é da Secretaria de Emprego da CETRI. É muito grande esse nome. Emprego, renda. E a Escola Baiana é a executora, né? A Escola Baiana de Comunicação é a executora desse programa, né? Desse momento, desse programa do Sinjorba, que foi, né, de certa forma, assumido, né, pela CETRI e dentro do programa Qualifica Bahia, nessa nova cadeia produtiva. Então a gente ficou com essa responsabilidade de executar, né, esse programa e estamos aqui nesse momento. Aliás, um prazer enorme para a gente, né, poder, como uma instituição nova, né, muito nova ainda, né, poder estar executando um projeto como esse, né, porque é um projeto de grande importância, né, primeiro porque se trata de qualificação de jornalistas, né, de profissionais da informação, da comunicação, né, do nosso estado. É importante chamar a atenção que esse programa pensado pelo Sinjorba, ele é inédito, né? Assim, não há outro programa abraçado por nenhum estado do Brasil, né, que envolva uma qualificação específica na área de comunicação, né, como esse. Então, realmente, ele é pioneiro, ele é realmente inovador e traz uma série de qualificações que vão, que pelo menos esse é o objetivo, né, de não só qualificar, mas atualizar, sobretudo, os jornalistas da Bahia, né, com temas bastante atuais e tal. E esse curso, né, que você está agora concluindo, né, de fato, a gente escolheu ele para iniciar o processo exatamente porque ele traz uma atualização muito importante, porque ele fala da questão das tecnologias digitais, né, do uso das tecnologias digitais pelos jornalistas e, acima de tudo, dessa mais nova tecnologia, né, que está
de certa forma, nesse momento, transformando um pouco os processos, que é a inteligência artificial, né? Então, o início com esse curso não foi à toa, foi exatamente para dar uma largada com um nível de atualização bem significativa para os jornalistas da Bahia. Perfeito. Falando em pioneirismo, e falando um pouquinho da CETRI, a gente sabe que a Secretaria oferece cursos para adolescentes, para pessoas de baixa renda, e esse é o primeiro projeto voltado para profissionais de nível superior. Sim. E, para nossa felicidade, os jornalistas foram Sim. contemplados com essa maravilha que foi esse curso. Eu sou aluno, né, e eu posso dizer que transformou a minha maneira de ver a questão da inteligência artificial, da utilização do ChatGPT. Como é que foi pensada a grade do curso, a escolha dos professores, para poder ter essa... Porque, além de mim, eu percebi que outros colegas também eram resistentes, né? Como é que vocês Sim. pensaram o curso para quebrar essa resistência dos jornalistas? Sim, é isso. O curso ele foi concebido, né, pela diretoria do Sinjorba, né, e chegou para a gente já a concepção pronta. O que foi que a gente fez? A gente estruturou o conteúdo, né, programático, deu vida, digamos assim, né, a ideia central que veio com todas aquelas porque o conteúdo programático também, assim, digamos, os tópicos do conteúdo programático também veio pronto para a gente, né? Foi o que a gente fez, foi conceber aquele módulo, entendendo como seria o curso ao longo do processo, inserimos a qualificação social, né, que é aquela primeira etapa, né, que é mais amplo, voltado para a questão dos direitos humanos, cidadania e etc., né? Porque toda a formação do Estado insere essa questão da qualificação social, que eu acho realmente algo muito importante, né? O Estado fazer sua parte, né? E no caso de profissionais de jornalismo, isso para mim ainda se torna mais importante, porque a ética, né, é a essência do jornalismo profissional, né? E que hoje a gente precisa tanto. O jornalismo profissional provavelmente, sem querer, né, fazer muita celeuma com isso, mas certamente o jornalismo profissional o elemento que pode salvar, né, a nossa sociedade, que passa por um problema muito grave, talvez o problema mais grave que a gente enfrenta hoje enquanto sociedade, que é essa questão da desinformação, né, desse ambiente de notícias falseadas, né, de forma muito, muito grande, né, e que a gente perde um pouco da noção da verdade, né? Vivemos exatamente um bombardeio enorme de desinformação, e a gente vive, né, dentro daquilo que alguns autores chamam de pós-verdade, esse momento em que a verdade é relativizada e tudo que é posto passa a ser crível, né? Porque antes, quando a gente falava algum tipo de absurdo, né, as pessoas obviamente, né, diziam, isso é um absurdo, isso não é verdade e tal, né? Mas hoje, depois que notícias falseadas passaram a ser constante, né, na sociedade, porque, veja, uma das essências da notícia, né, quando a gente vai conceituar a notícia, entender quais são as propriedades da notícia, é ser verdade, né? É ser verdadeira, é ser uma informação verdadeira. Então, quando alguém lê uma notícia em um veículo, tem aquilo como verdade. A partir do momento em que notícias são falseadas nesse nível, porque notícias falsas sempre existiram, mas nesse nível que a gente tem hoje, né, um bombardeio de desinformação, então tudo passa a ser crível, né? Desde do mais absurdo, da mais absurda história, como a gente viu, por exemplo, em eleições anteriores, um candidato afirmar que um outro candidato, enquanto ministro da Educação, distribuiu mamadeiras, né, em que o bico da mamadeira era um pênisinho, tal, que ficou conhecido, né, como mamadeira de piroca e tal, né? Imagine alguém acreditar que um ministro
e a usar o Ministério da Educação para distribuir mamadeiras com essas características nas creches do Brasil. Mas muita gente acreditou. Exato, porque é isso. Na pós-verdade, tudo é crível, exatamente porque são tantas notícias falsas, né, que se cria, e tantas notícias falseadas, porque tem muitas, existe uma classificação, né, das notícias falseadas, e nem todas são mentiras absolutas, tipo esse exemplo que eu dei aqui. Tem muitas que se apegam a uma determinada verdade para poder encobrir, né, outras mentiras que são naquele momento ali espalhadas. Então a gente tem um caso muito famoso, o caso de Marielle Franco, né? As pessoas diziam: Marielle é uma defensora de bandido. Isso é uma meia-verdade, né? Não exatamente com o sentido que se queria dar a isso, mas sim, ela defendia bandido porque ela era uma defensora dos direitos humanos. Mas ela também defendia policiais. Que passavam por situações de direitos humanos, né? E defendia qualquer um. Então não era defendia a bandidagem ou o crime que o bandido cometeu. Ela defendia o ser humano que praticou o crime, né? Mas, ao fazer isso, ao difundir uma ideia como essa, você difunde uma ideia que, se as pessoas procurarem no currículo dela, vai ver que, de fato, ela tinha uma relação de defesa das pessoas e muitas delas eram bandidas. Mas o sentido que se dá a isso é completamente diferente da realidade, né? Ela era uma ativista de direitos humanos e não uma defensora de bandidos, né? Mas, enfim, a gente tem hoje, né, só fiz uma aspa enorme aqui, não foi, fiz um parêntese enorme aqui, mas a gente tem hoje, no meu modo de ver, o jornalismo profissional como a chave, né, para dar conta desse ambiente de desinformação, porque no jornalismo profissional existe a questão da checagem da informação, da verificação da informação, da verificação da verdade, se tem critérios, coisa que no jornalismo de internet, livre, feito por não jornalistas, né, a gente sabe que isso praticamente não existe. Não existe essa filigrana. Exatamente. Agora, você falando em desinformação, é curioso, porque hoje a pessoa que é o alvo, que é a vítima desses ataques, ela tem que provar que aquilo que está sendo dito sobre ela é mentira. Exato. A gente vive um momento de inversão de valores absoluto, muito grande. E, inclusive, inversão de direitos, né? Porque, na realidade, pela nossa Constituição, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Existem lugares do mundo que é o contrário, né? Se você é acusado, você tem que se defender, né? Mas aqui, você é inocente. A nossa Constituição e boa parte das constituições do mundo ocidental diz que a pessoa é inocente até que se prove o contrário. Mas a notícia falseada cria, né, essa relação de condenação pela opinião pública, antes da justiça, né? E muitas vezes a justiça, influenciada pela opinião pública, termina realmente também condenando essas pessoas, como a gente tem tantos casos, né, famosos aí, de pessoas que são linchadas publicamente, midiaticamente, antes de ter realmente, né, a sua condenação. E isso acontece muito, mas essa é a inversão que a gente vive, que é natural hoje em dia. Chegou aqui o meu colega, companheiro jornalista, Ney Sá, que veio a brilhantar o nosso bate-papo aqui com a sua inteligência, com seus conhecimentos. A brilhantar é vontade sua. Vim aqui para contribuir. Tudo bom? Bom, a gente inicialmente conversou sobre esse podcast para poder dar um panorama dessa primeira iniciativa, dessa vamos dizer, dessa iniciativa pioneira, né? Foi chamada já, exatamente. A Marcela mesmo já chamou de pioneira, né? Exato. Então, eu acho interessante a gente talvez trazer para essa conversa um pouquinho desse conceito do pioneirismo, né? O que é que significa esse pioneirismo
dentro da proposta do curso, né? Perfeito. E em que aspectos a gente pode considerar que ele é pioneiro. Porque eu acho que, assim, abrindo um parêntese aqui já, para mim é uma experiência nova. Sim. Não é que eu não conhecesse a inteligência artificial e as coisas que o curso trouxe para a gente, mas, assim, da forma que tem sido colocado no curso, de uma maneira mais sistematizada, aprofundada, aí sim, para mim, isso é pioneirismo, né? Sim. Aí eu queria saber o que é pioneirismo para você, né? Bom, e acho que o Jorge também podia falar um pouquinho desse pioneirismo, né? Com certeza que sim. Veja, esse curso é pioneiro, na realidade, o programa Jornalista do Futuro é pioneiro, né? Porque, como você sabe, né, você que faz parte também desse ambiente do sindicato, né, dos jornalistas profissionais da Bahia, né, você sabe que essa cadeia produtiva, né, que o programa de qualificação profissional pensado pelo Sinjorba propôs ao governo do estado, é uma cadeia produtiva que não existe em nenhum outro estado do Brasil, que é a cadeia produtiva chamada exatamente comunicação e inovação, né? Então, o programa do Sinjorba se chama Jornalista do Futuro, né? Dentro desse programa existem 12 cursos, sendo que 9 deles 100% voltados para o jornalismo e para os jornalistas, né? E 3 deles voltados para o público em geral, né? Ligados à área, os cursos são ligados à área de comunicação, mas para pessoas, né, empreendedoras que fizeram outros cursos em outras cadeias produtivas da CETRE, né, do programa Sim. Qualifica Bahia, também poderem participar, né, dessa cadeia produtiva, comunicação e inovação. É pioneiro, primeiro, porque só existe na Bahia, é o primeiro programa voltado para a comunicação e inovação abraçado pelo âmbito governamental no Brasil, né? Então isso é pioneirismo puro, é vanguarda puro do Sinjorba, né, dentro do ambiente governamental do Brasil. Né, isso foi para mim... Você está se referindo a essa parceria? Essa parceria, né, do Sinjorba com a CETRE. Uhum. Né, e, assim, para a gente, enquanto Escola Baiana, né, que eu falo aqui no lugar de diretor da Escola Baiana, para mim, importantíssima essa participação nesse projeto, exatamente por causa desse pioneirismo, né, por causa dessa vanguarda. A Escola Baiana tem, de fato, essa vertente da vanguarda da comunicação, né? Tanto que os cursos que a gente oferece aqui, profissionalizantes, de curta duração, de pós-graduação em parcerias com outras instituições também, todos eles são cursos de vanguarda, né? Que busca esse pioneirismo, né? Como é o caso, por exemplo, do curso que a gente oferece de pós-graduação, chamado Comunicação para a Diversidade. Não existe um outro curso semelhante no nosso país, ainda não existe. Uhum. Né? Isso a gente buscou de universidades da Liga Ivy, né, estadunidense, que tinham algumas, né, iniciativas dessa mesma natureza, e a gente então entendeu que seria interessante também fazer algo aqui no Brasil, já que a gente tinha pensadores nessa área da diversidade, né, bem significativos, assim, com produção acadêmica e também com muita reflexão na área sobre isso, né, para a gente poder, então, fortalecer o pensamento sobre diversidade, né, no nosso país. Então, o programa Jornalista do Futuro do Sinjorba também tem essa mesma vertente, né, pioneira e de vanguarda. Sim, então, eu acho isso importantíssimo. E a gente não pode deixar de chamar a atenção, né, de que o governo do estado da Bahia, através da Secretaria do Trabalho, também, né, terminou assumindo a vanguarda e o pioneirismo nesse processo. Ao constituir essa parceria. Né, aceitar essa proposta do Sinjorba e tornar isso uma cadeia produtiva em um dos seus programas de qualificação. Foi, né? Foi sensível à iniciativa. Exato. Então eu achei isso fantástico. A gente está num ambiente absolutamente, realmente assim, de inovação,
né, de pioneirismo. É pioneiro em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Tanto do ponto de vista do conteúdo tecnológico, Exato. Né, como da ousadia, vamos dizer assim, Exato. de constituir uma outra proposta, uma proposta nova e inédita. Exato. E falando em ousadia, mais ousado ainda, né, foi o Sinjorba, né, em buscar uma parceria com uma instituição nova, como é a Escola Baiana de Comunicação, né, para assumir essa responsabilidade, né, desse pioneirismo todo e desse vanguardismo todo. Com a Escola de Comunicação não é nova. Então, acredito que a gente está num ambiente total de inovação. Isso eu não estou nem entrando, né, nos conteúdos, né, como você chamou a atenção, né, como alguém que fez o curso, que vocês estão concluindo o curso. Então, vocês podem falar com bastante propriedade, porque vocês já passaram, né, por quase todo o processo. Essa nossa turma é a primeira turma. É a primeiríssima. Então, é a turma que está... É a vanguarda da vanguarda. Abrindo o caminho, né? Exato. Mas o Jorge ia falar também alguma coisa sobre... Concluindo em grande estilo, tendo Marcelo Chambusca aqui como nosso convidado, mas eu queria saber dele qual a avaliação que ele faz agora nessa reta final. A gente está concluindo aí essa primeira turma. A primeira turma. Na linha já vendo a linha de chegada ali. Exato. Qual é a sua avaliação? Olha, eu faço uma avaliação muito positiva. Obviamente que como primeira turma, a gente teve alguns percalços, alguns problemas ao longo do caminho. Eu não imaginava que a gente conseguiria fazer sem eles, que iam acontecer naturalmente, mas eu avalio de forma muito positiva, né? A gente está finalizando o curso também com essas iniciativas de podcasts, né, de algumas pessoas do grupo, né, que estão fazendo esses experimentos, discutindo um pouco. Vocês optaram por discutir o próprio curso, né? Mas alguns discutiram os conteúdos do curso, trouxe algumas temáticas também ligadas ao curso, né? Dentro da vertente do curso. Né? A gente está produzindo, elaborando, né, um livro também, né? Que eu acredito que também... um coletivo. Um livro, uma coletânea, exatamente, uma coletânea de textos, todos os textos escritos por jornalistas que participaram dessa primeira turma. E o mais interessante, né? As pessoas têm escrito livros, artigos, matérias jornalísticas e etc., com o apoio das inteligências artificiais, né, dos aplicativos de IA generativa e tal, mas, de um modo geral, isso é omitido, né? Mas o nosso livro é o contrário, né? A gente vai declarar que é um livro feito por jornalistas, com o apoio da inteligência artificial, mas, acima de tudo, né, feito com responsabilidade por esses jornalistas, a partir de um conhecimento obtido, né, ao longo desse curso, e que aquilo ali seria, então, o produto disso. Ou seja, vocês estão provando que é possível se fazer jornalismo de qualidade, né, pelas discussões que vocês estão trazendo, com apoio da IA, sem perder a essência do jornalismo, que é exatamente a ideia da criatividade, do pensar o processo e do processo humanizado. Né? Tem coisas que a IA não vai conseguir fazer nunca. Associando tecnologia com o recurso do conhecimento humano imprescindível para essa exatamente. Né? Então, quando eu propus, né, essa ideia do nosso livro, né, minha ideia era exatamente essa, dizer, olha, vai ser um texto gerado por IA? Parte, né? Parte dele sim, mas é muito importante a gente entender que quem está assinando o artigo é você. Você tem uma carreira jornalística, tem um nome a zelar e você não vai deixar que a IA fale por você, né? Então, é importante que o apoio da IA para pesquisa, para alguma informação, né, que podia lhe faltar e tal, mas é muito importante a gente entender que ali está presente o jornalista que está assinando, né, aquele artigo. Então, vai ser, eu tenho certeza que vai ser uma produção de muita qualidade, também pioneira, porque ao contrário de esconder que teve apoio da IA, a gente vai abrir
que ali foi de fato feito com apoio de inteligência artificial, e mais do que isso, né, determinar que tipo de quais os aplicativos utilizamos, em que nível, né, foi utilizado, para exatamente mostrar a possibilidade de uso da inteligência artificial para a produção jornalística. Né? Então, eu queria, inclusive, agradecer a vocês por terem topado essa ideia inicial minha, né, que podia parecer louca em algum momento, né? Mas a turma louca aceitou, assumiu para si, e eu fiquei muito feliz, porque eu acho que a gente tem, né, um passo bem importante a dar com esse livro, né? E eu creio que a gente precisa divulgar para que isso possa se difundir e as pessoas verem que a IA não está aí para tomar o lugar do jornalista, mas talvez para modificar um pouco o processo jornalístico, eu acho que para ajudar, né? E para ajudar, sobretudo, né, no processo. Eu acho importante isso, só para dar uma arrematadinha nisso. Eu também quero agradecer a oportunidade, né, que a Escola Baiana proporcionou para a gente, né, para ter essa experiência, e dizer que a metodologia que foi utilizada e tal é uma metodologia assim, muito adaptativa, né? Muito bem elaborada para esse tipo de trabalho que a gente desenvolveu. Sim. A gente aqui para trabalhar esse podcast, inclusive a experiência podcast, a gente teve a oportunidade de fazer várias experimentações, né? Sim. O tempo exíguo, mas sim, com vontade a gente fez, né? Perfeito. O próprio nome do podcast acabou resultando Plano B de um projeto inicial que por algum motivo não se desenvolveu, não deu certo por alguma dificuldade, e a gente então imediatamente chegou no plano B. O nome é uma experiência pessoal do grupo. O nome reflete essa experiência. Não é um nome aleatório, é um nome que tem a ver com a experiência vivenciada pelo grupo. Isso é excelente. A gente está precisando encerrar. Claro. Chegou ao fim. Infelizmente passou muito rápido. Meia hora parece muito tempo, mas passou voando. Você tem alguma consideração a fazer? Não, é isso. Eu queria... Aproveitei já para agradecer, para dar um testemunhozinho sobre a experiência, né? E agradecer também a sua parceria, Jorge, no trabalho que a gente desenvolveu nesse final de curso. Acho que o seu trabalho foi fundamental para a gente poder chegar ao que a gente chegou, né? E agradecer. Foi um trabalho que cada um contribuiu com aquilo que claro. E agradecer aos colegas todos, né? Sim. Agradecer ao corpo de professores, né? Que desenvolveram um trabalho muito legal, né? Na minha opinião, esse ineditismo se refletiu nesse trabalho docente, né, dessa experiência, mas agradecer especialmente aos colegas, né, que essa primeira turma teve uma experiência de convívio muito fraterna, muito agradável, muito cordial no sentido de estabelecer estratégias e organizações que permitissem a todos participar dentro da sua condição, das suas limitações, porque todos que participam têm seus trabalhos, têm seus compromissos. Isso. E houve um entendimento tanto da equipe docente como discente, dos colegas, no sentido de conciliar da melhor maneira possível os tempos e movimentos, né, desse grupo, para que a gente pudesse fazer uma produção da melhor qualidade possível. Então é só agradecer mesmo por essa oportunidade. Também estendo os agradecimentos do Ney. Também quero agradecer a todos vocês, a equipe inteira, Marcos, Márcia, todo mundo. E agora a gente precisa acabar mesmo, porque o auditório vai ser utilizado daqui a pouco. Obrigado, Ney. E o plano B deve retornar, hein? Com certeza. O que eu queria, para finalizar, era isso, dizer para vocês que isso aqui é um início, né? Mas que não precisa ser o fim, né? É importante que vocês saibam que a Escola Baiana de Comunicação está aberta para essa equipe, esse grupo que foi a primeira turma, né, desse programa, vai ficar para sempre, né, na nossa história. Sim. Né? Nossa história é recente, mas é um marco para a gente. Então, saibam que vocês têm na Escola Baiana aqui um lugar sempre de braços abertos para vocês. Muito então, obrigado. Caso queiram
continuar com o projeto, né, do plano B, ou seja lá, o plano C, D ou E, né, que a gente estará aqui de braços abertos para vocês. E muito obrigado por tudo, viu? Valeu muito. Valeu.